Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, bem-vindo. Olá. Esta semana olhamos para o pacote de simplificação administrativa apresentado pelo Governo e para algumas das medidas que dizem também respeito às empresas. Olhamos ainda para um outro pacote, aquele que foi anunciado de apoios à economia, que o Executivo apresentou e que já mereceu também algumas críticas por dar aos grandes, por pecar, por ser muito limitado. São muitas as coisas que são apontadas a este dossiê também de apoios à economia. Para nos ajudar nesta análise, temos connosco esta semana Carlos Tavares, economista, antigo ministro que já teve a pasta da economia, ex-presidente da CMVM e atualmente coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES. É um regresso a este nosso videocast. Obrigada, Carlos Tavares, por voltar aqui e aceitar este nosso convite. Comecemos então pela simplificação administrativa, se é que podemos falar de simplificação. É um passo positivo do Governo esta apresentação de um Simplex renovado e, por outro lado, faltam aqui também mais medidas para as empresas? É verdade que o relacionamento dos cidadãos com a administração pública conheceu muitas melhorias ao longo dos últimos anos e com várias alterações, desde o Simplex, que foi sucessivamente sendo melhorado, e, portanto, todas as medidas que possam acrescentar, digamos, facilidades e simplificação nos relacionamentos dos cidadãos com a administração pública são naturalmente positivas. Dito isto, eu penso que temos de começar pelo princípio, é necessário começar pelo princípio, e o princípio é a reforma da própria administração pública, da sua estrutura, da sua organização, dos seus processos. Não vale a pena estar a digitalizar, se estivermos a digitalizar processos que em si mesmos são complexos. Aliás, eu gostei de ouvir o Primeiro-Ministro referir que era preciso cuidado com a digitalização da burocracia ou com a burocracia digital, não sei quais foram as palavras, mas penso que isso, de facto, mostra como é importante, primeiro, reformar os processos e depois, então, digitalizar. Mudar o Estado a partir de dentro, é isso? Exatamente. E para as empresas, sobretudo, isso é muito importante. Hoje nós temos muitas ineficiências e muitos custos de contexto, digamos, que as empresas suportam no seu relacionamento com a administração pública, quer seja em processos de licenciamento, quer seja na chamada justiça económica, onde os tempos e a incerteza, não só os tempos são longos, mas a incerteza dos resultados é muito grande. E neste aspecto, eu peço licença para recordar aqui uma decisão que foi tomada há 35 anos. Nós perdemos 35 anos em relação à reforma da administração pública, porque no tempo era o Dr. Miguel Cadilho, Ministro das Finanças, foi aprovada pelo Conselho de Ministros, em 89, a resolução do Conselho de Ministros, de 25 de 89, que estabelecia a seguinte orientação, em termos de reforma da administração pública: avaliar a operacionalidade e a eficácia dos serviços com o objetivo, entre outros, de reduzir ou extinguir aqueles que se revelarem de reduzida utilidade ou de objeto exaurido, sobreposto ou redundante. E o meio definido para isto foi realizar auditorias de gestão por recursos de entidades especializadas em organismos públicos, visando em especial identificar a sobreposição de atribuições de diferentes serviços e organismos, ou mesmo o eventual esgotamento daqueles, diagnosticar procedimentos dispensáveis para os cidadãos, as empresas e a própria administração pública, detectar situações de pessoal subutilizado e propor medidas e ações destinadas a suprir as deficiências identificadas. Portanto, estamos 35 anos atrasados e nada fizemos para reformar o Estado. Depois, entretanto, o Dr. Miguel Cadilho deixou de ser Ministro das Finanças e ele tinha iniciado este processo, já tinha iniciado pelo próprio Ministério das Finanças, e depois praticamente não se fez nada nestes termos. Mas é falta de coragem em mexer no Estado e na administração pública? Isto há muito trabalho, antes de mais, porque é preciso isto é uma análise muito micro, muito cirúrgica, que é ir serviço a serviço, questionar a própria utilidade do serviço. Muitos serviços públicos foram criados com um objeto que entretanto desapareceu e eles reconverteram-se e arranjaram eles próprios um objeto que justifica a sua existência. Mas também, se os recursos são os adequados, e eu acho que há serviços que seguramente têm pessoas a mais, outras têm pessoas a menos, e depois a própria estrutura da administração pública. A economia evoluiu muito, a sociedade evoluiu muito também, e a estrutura da administração pública evoluiu muito pouco relativamente àquilo que era nesta altura. E,
portanto, depois quando tivemos a Troika, como sabe, este tema voltou à ordem do dia, foi de novo... A tal reforma da administração pública também nunca aconteceu. A necessidade da reforma da administração pública. O Fundo Monetário Internacional chegou a fazer um documento bem construído que se chamava Rethinking the State, e depois o governo também estava na sua fase final na altura e acabou por não se fazer não seguirem essas orientações de reforma da administração pública. Apareceu um documento genérico sobre a reforma do Estado que não teve, creio eu, grandes consequências. E, portanto, infelizmente este tema de 35 anos continua muito atual, e eu penso que é por aí que temos que começar, sem prejuízo da validade e da importância destas medidas de simplificação. E eu, como digo, hoje é muito mais fácil o relacionamento com a administração pública pela via digital, sendo que não é pouco importante o relacionamento pela via presencial, porque eu mesmo, e não sou propriamente um analfabeto digital, mas ainda gosto muitas vezes do atendimento presencial, e é bom que ele ganhe eficácia, que muitas vezes não tem, nem tem condições para ter. E é importante também, finalmente, termino esta parte com isso, que se considerem todos os cidadãos neste relacionamento com a administração pública, incluindo aqueles que não vivem no nosso país, incluindo os nossos imigrantes, que têm muitas dificuldades, muitas vezes, em pequenas coisas. A minha filha vive nos Estados Unidos e teve que fazer 600 km para cada lado para renovar o passaporte, e não mora propriamente num sítio recôndito dos Estados Unidos. E acabando na questão do voto dos imigrantes, como sabe, vimos nas últimas eleições muitos imigrantes a queixar-se que tinham feito centenas ou dezenas de quilómetros para votar, e depois uns não conseguiram votar, outros o seu voto acabou por ser inutilizado. Coisas que parecem ser tão simples. Miguel, já falamos várias vezes da necessidade de o Estado descomplicar. Como é que olha para este pacote de 15 medidas apresentado pelo governo Luís Montenegro, que até acabaram por manter o nome do batismo socialista, o Simplex? Como é que olha para este pacote de medidas? Em linguagem desportiva diz a equipa que se ganha não se mexe. E a questão do nome, da marca, do Simplex, é algo que o próprio cidadão já incorporou mais do que importou, e nisso faz todo o sentido. E até pelo contrário, acho que cada governo chega não tem que fazer tábua rasa de tudo que está para trás. Se estava bem, na parte estava bem feito, não mexe, e há o mérito de quem, no fundo, é o reconhecimento desse mérito. Primeiro do que tudo, sobre esse ponto, sobre essa questão pontual. De resto, e sem repetir tudo aquilo que eu trato histórico destes 35 anos, recordando que eu tinha 20 anos naquele momento e hoje já vou com 55, o que significa que há todo esse tempo perdido. E este tempo perdido, quer dizer, se quiseres do ponto de vista filosófico, nós temos que, em todos os sítios, em todos os manuais, em todos os compêndios, tu idealizas um Estado ao serviço das pessoas e um Estado ao serviço das empresas. Mas se tu perguntares às empresas e às pessoas e aos cidadãos, sabes que é o contrário. As pessoas sentem que são elas que trabalham para o Estado, são elas que servem o Estado. E isto é, logo, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista filosófico, é a inversão de tudo o que tem que acontecer. E depois isto é a pirâmide invertida em relação à questão. Portanto, tudo aquilo que devia ser a base, ela não existe, e tudo erradamente existe, portanto, se encontra do ponto de vista conceptual. Em relação a este pacote, com todo o respeito, e já não concordo, há algumas críticas em relação à questão do pacote apresentado pelo Ministério da Economia. Eu gosto mais de olhar para a parte meio cheia, mas esta aqui é claramente um soundbite político, é uma questão de mais de é um processo de intenções que permite uma boa comunicação política microscópica, isto é, consegue-se pegar em 3, 4, 5 coisas que algumas atingem diretamente o cidadão, outras pequenas, quase zero impacto em relação àquilo que serão à vida das empresas, mas percebo que do ponto de vista comunicacional e político permite algum trabalho minimamente agradável. Para muitos cidadãos bastava se calhar que os serviços públicos estivessem de porta aberta sem marcação. Carlos Tavares, no que toca às empresas, falamos neste pacote de medidas como a desmaterialização do registro de IVA, a isenção da declaração de exportação ou o fim, e este então bastante mais relevante provavelmente, de pedidos repetidos de documentos habilitantes na contratação pública. Qual destas medidas é que é mais importante e o que é que falta aqui também? Pois, eu penso que todas as medidas, como disse, que
contribuam para a simplificação são importantes. Por exemplo, o facto da administração pública não ter que pedir documentos que já têm em sua posse. Por exemplo, não há nenhuma razão para que a administração pública peça declarações da ausência de dívidas ao fisco ou à segurança social, porque eles têm essa... Aliás, basta não pagarmos o imposto a tempo e no dia seguinte, não digo no dia seguinte, mas pouco tempo depois aparece a devida notificação. Portanto, hoje, digamos, a administração fiscal e a segurança social têm informação e, portanto, podem prestá-la aos serviços que for necessário. Agora, e penso que estas medidas, todas elas que simplifiquem a vida das empresas e que não imponham custos anormais ou desnecessários às empresas, são importantes. Agora, eu penso é que os problemas mais graves estão noutros pontos. Estão, por exemplo, nos processos, desde logo na qualidade da regulamentação, das leis e dos regulamentos. Nós temos leis e regulamentos que são complexos, muitas vezes difíceis de entender, muito difícil, às vezes difíceis de aplicar e ainda por cima, como disse há pouco, sem reestruturar a administração pública, ela própria às vezes não tem capacidade de aplicar as leis e os regulamentos que são produzidos. E nós estamos mal classificados em termos da qualidade regulatória pelos indicadores do Banco Mundial e penso que há desde logo muito a fazer isso. Aliás, os códigos, se virmos na parte fiscal, os códigos do IRC e do IRS são o exemplo acabado da complexidade e da falta de racionalidade da própria qualidade da redação e do entendimento. Hoje é muito fácil pagar o IRS através dos processos online e do relacionamento com a administração fiscal, mas já é muito mais difícil perceber porque é que se paga aquilo que se paga. Porque a regulamentação... O IRS automático as pessoas estão quase só a aceitar algo que se quiser apresentar. Claro, mas se quiserem perceber porque é que estão a pagar aquilo, a questão é bem mais complexa e hoje o IRS, o código do IRS, que era um código escorreito quando foi criado em 1988, tornou-se num código altamente complexo, com fórmulas de entendimento difícil e de racionalidade difícil de entender por vezes, e como isto há muitas regulamentações assim. O mesmo se diga quando as empresas precisam de processos de licenciamento. Por exemplo, hoje é muito fácil criar uma empresa rapidamente. Isso foi um desenvolvimento positivo. Há empresa na hora, tudo isso, mas já é mais difícil pôr a empresa em funcionamento. Sobretudo as empresas industriais, quando precisam de licenciamentos ou de outro tipo de autorizações, de autorizações da segurança social, do ambiente, etc. Tudo é muito mais lento, demora bastante mais tempo pôr a empresa a funcionar. Ora, isto devia ser tudo... Isso era a base da mudança que devia ocorrer. Exatamente. Por exemplo, um licenciamento no setor das indústrias extrativas, hoje demora em média 1.500 dias. São 4 anos para uma indústria extrativa. Nas outras, o licenciamento industrial, por exemplo, ele está bem concebido, em meu entender, do ponto de vista da forma de funcionar, que há o balcão do empreendedor, onde as coisas são centralizadas, há um interlocutor único, etc. Mas depois há os tempos que são imprevisíveis. E muitas vezes, sobretudo quando há diversos serviços envolvidos, e em particular, por exemplo, quando há autorizações da parte ambiental, os serviços públicos simplesmente não cumprem os prazos em geral. E depois usam aquele subterfúgio, aquela forma de fazer, que é interromper os prazos que estão legalmente constituídos com o pretexto de pedido de novos elementos. Isso não devia ser permitido, para além devia haver 2 princípios que foram aqueles que foram instituídos na lei do licenciamento industrial, quando estive no Ministério da Economia, foi aprovada. Primeiro, havia um julgamento da completude do processo. Se o processo não estivesse completo, não dava entrada. Mas uma vez que estava completo e dava entrada, o prazo decorria e na altura... o termo de resolução dos procedimentos. E na altura a lei só permitia uma interrupção, que às vezes pode ser necessária, e além disso, como o processo era centralizado nas direções regionais de economia, havia o chamado deferimento tácito, ou seja, quando o prazo era esgotado sem que os serviços dessem o parecer no prazo previsto, automaticamente estava aprovado. O processo Miguel, queria acrescentar aqui um ponto, este é parte e eu ia perguntar aqui também depois se o Governo está aqui também a tentar mostrar muito trabalho. Só uma questão rápida que isto é o que se passa na habitação, em que todos os projetos para construir uma casa, construir um fogo, etc. O que é que acontece? Quando a Câmara começa a perceber que os prazos estão a chegar ao fim, pede mais coisas. Algumas delas já lá estão. Algumas delas são repetições de coisas que já tinham sido entregues, só com mais um risco ou mais alguma coisa, só para
parecer novo para que o prazo volte a contar e isto acontece e é um dos problemas em relação à habitação. Em relação ainda ao trabalho, nós temos aqui o professor Ricardo Reis... Posso só acrescentar uma coisa em relação... Isso é totalmente verdade, e o problema é que cada Câmara tem o seu processo próprio. Não há um... Cada serviço tem a sua decisão. É uma defesa má, errada, que só prejudica a todos e prejudica o país. Além disso, no licenciamento industrial, por exemplo, há o balcão do empreendedor que centraliza, mas as câmaras não estão ligadas ao balcão do empreendedor e, portanto, quando é preciso uma autorização municipal, vai um processo à parte. Acho que o próximo pacote do Governo vai certamente ter aqui consultoria, vão-se ouvir atentamente este Então temos 4 ou 5 situações concretas que eu gostaria de falar, assim, coisas para desburocratizar na relação com as empresas. Uma coisa importante que toca nestas questões que estamos a falar em relação ao pedido de documentação, que é a transparência e uma comunicação eficiente entre o Estado, entre os serviços do Estado e as empresas. Não há. Nós chegamos lá e muitas vezes advogados. Eu às vezes tenho que ir fazer babysitting ao cliente, ao arquiteto, ao engenheiro, ao promotor, só para que impor um pouco mais de respeito, para que não se digam mentiras, para que não se digam coisas que não correspondem à verdade, para impor um pouco mais de respeito. Eu perco às vezes 2 horas para acompanhar o cliente, não é para fazer nada. A produtividade daquela reunião é 0. É só para obter um pouco de mais respeito, sinceridade intelectual aqui em relação da forma como aquilo está a ser tratado. Portanto, a transparência e uma comunicação séria e eficiente é uma das questões. Depois, por exemplo, tudo o que tem a ver com incentivos a pequenas e médias empresas, pode haver em relação às licitações, em relação a cotas, alguns tipos de benefícios fiscais, é ótimo que eventualmente isso possa ser feito. A questão de todos os processos de licitação pública, os contratos, as formas de pagamento a tempo e horas, que aquilo que o Estado exige às empresas e aos seus cidadãos é ótimo e há pelo menos alguma filosofia em prática. Tudo isso poderá vir a melhorar a relação que as empresas e os cidadãos têm com o Estado e com os seus serviços. Em relação à tua pergunta concreta, eu acho que mais do que um pequeno PowerPoint, estas questões são algumas delas microscópicas que vão funcionar, algumas delas que vão servir de pequenas bandeiras e numa checklist de coisas a fazer eu vou pôr lá um visto, ok? Está done, está feito, mas não tem o impacto significativo que nós gostaríamos que vêssemos na vida das pessoas e particularmente na vida das empresas. Falamos então de um outro programa, aquele que foi anunciado com poupa e circunstância, o Programa de Apoio à Economia, foi apresentado este mês, nas últimas 2 semanas. Há quem ache que falta muita coisa àquele programa. É um verdadeiro programa de apoio às empresas? Como é que avalia aquelas medidas, Carlos Tavares? Muitas delas ainda têm de se ver a forma da concretização. Que ainda há muito por definir também. Exatamente. Mas eu, desde logo, gostava de salientar como positivo o pensamento que está subjacente ao programa. Começámos a falar para as empresas novamente, é isso? Sim, e tocando pontos que eu penso que são relevantes e que por vezes são considerados politicamente menos corretos, mas que são necessários. Primeiro, a necessidade de redução da carga fiscal sobre as empresas, não é? A necessidade do reforço da dimensão das empresas. E é um complexo que há, por vezes, que é toda a nossa política económica está dirigida para preservar a pequenez das empresas, quando nós sabemos que por razões de concorrência internacional e até de concorrência no mercado doméstico, é importante que haja mais empresas maiores, mais empresas mais fortes, porque isso garante uma melhor concorrência. Portanto, há algumas medidas dirigidas a isso, como, por exemplo, a tributação do goodwill, que nós SEDES, defendemos na nossa proposta de reforma fiscal, o fomento da inovação, o reforço da qualidade da oferta turística, mais do que a quantidade. Muitas vezes nós pomos a ênfase nas dezenas de milhões de turistas quando começamos a ter alguns sinais de deterioração da qualidade em benefício da quantidade. Mas ouvimos, por exemplo, no debate do Estado da Nação, críticas, e eu creio que terão sido do Partido Socialista, que este programa, por exemplo, centrava-se muito no turismo, mais do que um programa de apoio à economia, era um programa dirigido ao turismo. Eu penso que o programa contempla várias áreas, e no turismo, se dirigir efetivamente à qualidade e não à quantidade. Eu não defendo, por exemplo, que se tenha um peso, digamos, da importância do turismo na economia maior do que se tem. Pelo contrário, acho que ele já é extremamente elevado, e isso tem dispensado de alguma forma o investimento noutros setores que são importantes, como o setor industrial, que é também um dos objetivos constantes do programa, que é o objetivo da reindustrialização, que eu penso que é bastante importante. E por isso, se for algo dirigido à qualidade e, portanto, ao valor acrescentado, mais uma vez, o problema no nosso setor do turístico é que é um setor de baixo valor acrescentado,
porque se apostarmos, de facto, no setor turístico com maior valor acrescentado, mais qualidade e menos quantidade, eu penso que ganhamos com isso. Então onde é que falha este programa, no seu entender? E já agora, só mais um ponto que está no programa, parece uma coisa natural e que não é, que é o pagamento a horas às empresas. Que o Estado pague, cumpra os seus compromissos, que é uma coisa extraordinária, que seja preciso escrever, mas que o Estado vai pagar dentro dos prazos de pagamento a que se comprometeu. O que é que eu penso que vai para além disto? Muito rapidamente, para depois conseguirmos ir ao IRC. Ou que deve ir para além disto, mas eu falo já do IRC, porque uma das grandes questões aqui é nós não podemos, e é isso que defendemos no papel da CELS, que se chama por uma verdadeira reforma fiscal, nós devemos evitar introduzir mais medidas avulsas no sistema fiscal como ele está. É preciso repensá-lo, voltar à pureza dos impostos tal como eles foram concebidos em 1988-89, e por isso, no caso do IRC, não basta, em meu entender, baixar a taxa nominal do IRC. Primeiro porque um dos problemas do IRC é a sua complexidade, que deriva de uma quantidade enorme de benefícios fiscais que foram introduzidos, alguns quais sem racionalidade, sem utilidade, mas que criam despesa fiscal e complexidade para os contribuintes, e essa eliminação dos benefícios fiscais permitiria só por si baixar a taxa sem perda de receita fiscal. Mas mais do que isso, é preciso eliminar algumas distorções do IRC que são contraditórias com os outros objetivos da política económica. Eu falei do objetivo do aumento da dimensão das empresas, que está muito bem assumido no programa. Mas, ao mesmo tempo, no IRC, nós, para além da taxa, ou em cima da taxa, temos a chamada derrama estadual, que é progressiva. Mas, entretanto, o Primeiro-Ministro já afastou, já disse que não há dinheiro para tudo. Pois, não há dinheiro, mas o problema não é só do dinheiro, é que o facto da derrama ser progressiva, o facto de ela ser progressiva implica que é um sinal para as empresas: quanto mais crescerem, quanto mais rentáveis forem, quanto mais bem-sucedidos forem, mais pagam de IRC. E, além de não ser razoável que haja mais de 40% das empresas que não pagam qualquer IRC, portanto que a receita do IRC esteja concentrada no número reduzido delas. Eu acho extraordinário aquele argumento, e absurdo, que diz não é preciso mexer na taxa do IRC porque 40% das empresas não pagam. Eu não percebo como é que se consegue entender como natural que 40% ou mais dos contribuintes, e isso passa no IRS também, não paguem qualquer imposto. E, portanto, acho que estes temas fiscais... Há quase um esforço das empresas para terem quase prejuízo ao próximo disso, para não pagarem qualquer tipo de imposto. É por isso que a política económica tem que ser vista muito globalmente, quer dizer, a política fiscal tem implicações na parte da receita e tem implicações na economia e na forma como as empresas comportam. Tal como a administração pública tem implicações do lado da despesa, não é? Do Estado, mas tem grandes implicações na forma como a economia se relaciona com o Estado e os custos ou não custos que ela cria para as empresas. Miguel, esta questão do IRC vai ser central no próximo Orçamento do Estado, e depois olhamos aqui um bocadinho para aquilo que são os governantes. Eu vi pouco Ministro das Finanças num Estado da Nação e parece haver pouco Ministro da Economia, apesar de ele estar ao lado do Primeiro-Ministro a anunciar estas notícias. Uma coisa é a pessoa Pedro Reis, outra coisa é o Ministro da Economia. O Ministro da Economia, tradicionalmente, e o Dr. Carlos Tavares já passou por lá, mas já conversei aqui, mas só para os últimos, tu tens pessoas com perfil altíssimo. António Costa e Silva, Pedro Cisa Vieira, Pedro Reis, todos eles, do ponto de vista académico, do ponto de vista curricular, eles são perfeitos. Acabam apagados. O problema é que tu tens um país que tradicionalmente, culturalmente, não é amigo da empresa, não é amigo do empresário. Eu acho que isso é um trabalho que vai ser demorado. Acho que só o facto da presença física de Pedro Reis, e percebe-se claramente do apoio que Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro, absorve dali, já é um caminho. Se ele vai ter a oportunidade ou não, como outros, se calhar tentaram ter... Quando chegaram ao cargo estariam cheios de boas intenções e as coisas acabaram por não se conseguir alcançar, será outros 500. Deixa-me só falar rapidamente em duas coisas que eu acho que ainda continua a faltar, e já puxo esse tema porque eu sei que não é muito importante aqui, ou pelo menos não é tradicionalmente bem tratado, que é sempre o elefante na sala, que é a legislação laboral,
Portanto, enquanto também não se querer mexer nisso, é sempre algo complicado, e acho que parte das críticas em relação ao pacote é continuar, e politicamente não há um ecossistema sustentado para que se possa trazer tudo o que tenha a ver com, tudo a ver com a parte laboral, seja a flexibilização que é necessária, seja a redução da carga que existe sobre. Mas a verdade é que a atual Ministra do Trabalho, que é uma das maiores especialistas no que toca à legislação laboral, já manifestou o interesse de discutir o tema com os parceiros sociais. Vai ter que fazer. Isso é assim, não é possível. Podemos dar a volta que quisermos em relação às outras questões. Em relação a um conjunto de empresas, há empresas que precisam, claramente, sobreviver de contratar mais gente. Há outras que o fazem na análise de risco e no risk assessment que fazem em relação à questão, às vezes não é arriscado demais contratar gente. Não, nós não podemos ter um país em que um empresário duvide da possibilidade de crescimento porque não quer assumir o risco de contratar mais gente com medo do que possa acontecer a seguir. Então tem que haver essa flexibilidade. E atenção, para bem da economia, para bem dos trabalhadores, para bem de todos nós. Em relação ao peso do Ministro da Economia, enquanto as empresas culturalmente não tiverem esse peso na sociedade portuguesa, não é o Ministro que o vai ter. E o IRC vai ou não vai ser o tema deste orçamento? Eu acho que vai ser o tema do outono. É o tema do outono. Posso só Muito rapidamente, já estamos mesmo na reta final. É só para dizer isto. Eu espero que não seja o tema do orçamento, porque os impostos e as reformas estruturais dos impostos não devem discutir-se no orçamento. Politicamente vai acontecer. Porque devem ser, de facto, discutidas, e nós defendemos que seja feita uma lei de reforma fiscal, que não foi feita em 88 e 89, e que se impeça, inclusivamente, a alteração estrutural dos impostos, orçamento a orçamento, porque foi isso que conduziu ao atual caos do sistema fiscal que temos. Muito bem. E para fecharmos, porque estamos já quase a bater aqui no nosso limite de tempo, fazia uma última pergunta a ambos e começávamos provavelmente pelo Miguel, para depois o nosso convidado, Carlos Tavares, poder também fechar o programa. Como é que vem a economia em 5 anos? Vai estar na mesma? Vai depender muito do ciclo político. Não acredito, sinceramente, as expectativas são relativamente, pelo menos as minhas expectativas pessoais em relação a isso são muito baixas, não é para dizer, são relativamente baixas. Não acredito que hajam condições políticas e sociais para grandes alterações. Além disso, internacionalmente também não parece que a conjuntura seja mais apropriada para grandes ciclos. Tomarmos nós que possamos passar todo este pequeno tsunami que tem vindo a acontecer nos últimos 2 anos, quer no leste da Europa, quer no Médio Oriente, da forma mais tranquila e discreta possível. Se adicionarmos a isso um ciclo menos estável do ponto de vista político, não me parece que existam condições para grandes crescimentos. Contudo, tomarei o estar errado. Carlos Tavares, estando a sedes a fazer tanto trabalho para que a economia se desenvolva, como é que espera que isto corra nos próximos 5 anos? Vai ser possível mudar? Eu aqui gostaria de pôr dois cenários alternativos. Um é o cenário de complacência, de não reformar, não cuidar da coerência das políticas e esperar que a sorte nos ajude, que é o que nós normalmente gostamos de fazer. E isso conduzirá a algo semelhante àquilo que tivemos neste milénio, que é um crescimento pequeno, às vezes convergimos alguma coisa e damos-nos por contentes com pouco. O outro cenário é o cenário de ambição, não é? O cenário de não nos contentarmos com termos um gap de produtividade, de rendimento per capita e de salários tão grande como temos em relação à média da União Europeia e encetar um programa de reformas, porque eu acho que isto devia ser consensual, eu acho que até nem deveria ser necessário ter maiorias de um só partido para que se encetasse um programa de reformas e de políticas consistentes, coerentes e persistentes, que não mudassem em cada governo que muda. E isso criaria condições para um crescimento ambicioso, mais forte e mais convergente. Nós, se tivéssemos uma ambição, que não é por aí além, que é, por exemplo, convergir com a média da União Europeia em termos de rendimento per capita em 10 anos, e que não é algo que seja irrealista, nós precisaríamos de crescer anualmente mais 2,5% do que a média da União Europeia. O que significa, se a média da União Europeia andar por volta de 1,5%, nós precisaríamos crescer 4% ao ano. Mas para isto não basta querer. Não basta querer, precisa ter a tal política fiscal, ter uma política de concorrência e de regulamentação que incentiva a concorrência e a competitividade das empresas, e é preciso também uma administração pública que permita
aplicar as leis que são criadas. Muitas vezes há reformas que são feitas que não têm efeitos porque a administração pública não tem capacidade de as aplicar. Por isso é que eu digo muitas vezes fazer uma lei não equivale a fazer uma reforma. E enquanto estes aspectos não forem tratados globalmente e do ponto de vista de uma política consistente, coerente e persistente, eu penso que nós corremos o risco de nos termos com contentar com os pequenos sucessos, mas que não nos tiram da posição em que estamos. As pequenas glórias. E está assim fechada mais uma análise desta semana de Olhos Postos na Economia. Obrigada, Carlos Tavares, por se ter juntado a nós no Advogado do Diabo. Obrigada, Luís Miguel Henrique. Assim que nos acompanha. Até breve.